Agora nós vamos chamar o professor Franklin Chang, que vai falar do corpo no taoísmo, uma visão junguiana. Bom dia, né, a todos. Agradecer, né, a Irene pelo convite, estar aqui novamente com vocês, né. E a primeira coisa, né, falar do corpo taoísta. Eu fiquei pensando, né, que falar do corpo taoísta sem estar conectado ao corpo é alguma coisa contraditória, né? Então eu pensei na gente fazer um pequeno exercício, aproveitando, né, a fala da Laura, né, grupo e experiência, né, da gente ter uma experiência aqui juntos, né, e de reconexão com o nosso corpo, né? Então, quem quiser pode ficar de pé ou pode ficar sentado. Eu recomendo que fiquem de pé, porque vocês já estão há bastante tempo sentados, né? Então, tá? Então se ajeitem, né? De pé, estiquem-se, né? Ponham os pés paralelos, mais ou menos na largura dos ombros, né? Pés paralelos alinhados com os ombros, tá? Primeira coisa. A segunda coisa, vocês imaginem aqui, né, vamos alinhar a coluna, né, do topo da cabeça, vocês têm uma espécie de um fio de arame que vai puxar a coluna de vocês. Imagine a coluna de vocês sendo esticada, né, para cima, né, e aí, na hora que você sentiu que ela alinhou, você solta, né, agora sua coluna está alinhada. Dobra, pode dobrar um pouco os joelhos, né, e fecha os olhos. Tá? Agora, vocês imaginem uma energia, né, descendo do topo da cabeça, né, passando lentamente, ela vai descendo, passa pelos seus olhos, passa pela sua garganta, né, pelos ombros, braços, mãos, né, e vai continuar a descer o corpo. Passa pelo coração, depois vai descendo para a barriga, lentamente vai descendo, né, até a pelvis, e dali ele vai descendo até os pés, né? Tá? Quando vocês sentirem que essa energia chegou aos pés, vocês façam um movimento de abraçar uma árvore. Lenta e suavemente, uma árvore está em frente a vocês. Esta árvore é parte de vocês. Tá? Agora, vocês estão abraçados à árvore, vocês respirem profundamente, de olhos fechados, né? Com, né, o abdômen, respirem e soltem, né? Sintam a respiração profunda descer, né, para baixo. Então, agora, vocês vão fazer o seguinte: inspira, né, e expira o mais lentamente que vocês puderem, entendeu? Inspira profundo, expira lentamente. Inspira profundo, expira lentamente. Lentamente, vocês podem abrir os olhos,
se quiserem, massageiem o rosto, os olhos, as pálpebras, né? Massageiem toda essa região aqui da testa, né? Tá? E sentem-se. Sabem quantos minutos durou essa experiência? Eu sei. Um monte, né, Silvia? 5 minutos. 2 minutos. Não judiei muito de vocês, né? Porque uma vez, há mais de 25 anos, eu tinha recém voltado de Zurique e me chamaram para um congresso. A minha era a última palestra, às 7h. E as palestras começavam às 8h. Sendo que antes de mim vinha uma pessoa, né, brilhante, um orador que falou muito bem durante 1 hora e que, né, já tirou o final da energia que o pessoal tinha, né? Era o Roberto Gambini. Eu falei, caramba, eu vou pegar aqui o osso do osso, né? Falei, meu Deus do céu, o que vai sobrar dessa turma, né? Aí, zum, me deu a luz, né? Tinha uma pessoa que, sabe, fazia uma musiquinha assim nos intervalos e tal, tocavam, né, um pouquinho. Eu falei, cara, você vai ter que improvisar agora um tema que você vai me ajudar. Ele falou, o quê? Eu falei, você vai improvisar um tema sobre a água. Esse pessoal aqui, eu preciso fazer esse pessoal reviver. Está todo mundo morto aqui, né? Aí ele improvisou um tema, eu pedi então fazer mais ou menos isso como vocês fizeram, fechar os olhos, né, respirar profundamente, só que com a ajuda da música da água, né, imaginar que a água estava indo, levando todo o cansaço, os pensamentos, tal e tal, né? Aí 5 minutos, foi um pouquinho mais do que hoje. Quando eu pedi para o pessoal abrir os olhos, eu percebi, está todo mundo ligado aqui. Agora eu posso começar. Não saiu ninguém. Aquele pessoal que estava morto realmente reviveu. Então, eu aprendi uma coisa, né? Que quando, né, a gente está muito cansado, né, física e mentalmente, é bom a gente dar uma parada, sabe? Reconectar o nosso corpo, né? Respirar profundamente, porque isso, né, tem também um efeito energético, né? Essa é uma ideia que taoísta, né, de esvaziar a mente quando ela está cheia, né? É baseado numa história de um mestre que um dia recebeu a visita de um sujeito que estava muito ansioso, que queria aprender coisas com ele, que já tinha estudado com fulaninho, beltraninho, tal e tal. E aí ele disse, senta aí que eu vou fazer um chá, né? Aí o cara continuou a falar, e o mestre foi ouvindo. O chá ficou pronto, ele pegou, estende a tua xícara. Estendeu a xícara e foi colocando. De repente começou, né, a transbordar o chá. Aí o cara, mestre, já está cheio, né, já está passando do limite. É assim que você veio. Como é que você quer aprender alguma coisa se você veio, né, desse jeito? Não cabe mais nada na sua cabeça. Tem que esvaziar. Aí o sujeito, né, parece que já captou alguma coisa e entendeu, né? Então, no taoísmo se fala assim, cabeça fria, pés quentes. Entendeu? Isso é muito importante, gente, porque nós estamos vivendo uma época que é o contrário, né? Cabeça quente e pé frio, né? Então, sempre que vocês sentirem a cabeça quente, lembre-se, né, de esfriar um pouquinho, sabe? Respirar, né? Aprofundar né? A conexão com o corpo, que com a cabeça fria vocês vão poder tomar decisões, vão poder fazer coisas de uma maneira muito mais racional, intuitiva até, né? Bom, eu quero começar então falando do corpo taoísta, dizendo que o corpo taoísta ele é dividido no macrocorpo e um microcorpo. O macrocorpo
é o corpo do universo e o microcorpo é o nosso corpo. Então, o taoísta, ele acha que tem uma conexão direta, né, vivencial, entre o corpo, né, o nosso corpo individual e o corpo que é o universo. Bom, nessa primeira imagem, chamada-se Os Passos de Yu. Yu era um xamã, um rei xamã, né, como eram os antigos reis da China. E ele são os pés dele, vocês vejam, né, primeiro estão fazendo um movimento circular, né, e depois ele está fazendo uns movimentos que são aparentemente aleatórios. Mas nenhum desses movimentos é aleatório. Na realidade, esses movimentos repetem estrelas, padrões de estrelas no céu. Então, os xamãs faziam isso, entendeu? Olhando certos padrões no céu, que eram significativos para aquele momento, eles dançavam na terra, né? E com isso faziam a conexão, né? Homem e céu, né? E terra também, né? No caso ele estava até descalço, né? Então, com o tempo, obviamente, a sociedade chinesa ela foi mudando, né? O rei passou a achar que ele valia mais do que o xamã, então passou o xamã a entrar numa outra situação, né, de conselheiro. Então nós temos aqui uma variação, né, é um ideograma chamado Wang que significa rei, né, onde o céu, o homem e a terra, os três poderes. E no meio, uma linha que liga, né? O segredo todo desse ideograma é a conexão, né? Essa conexão, antigamente, como eu mostrei para vocês, era feita pelos xamãs, né? E depois que passa a ser o homem em geral, quer dizer, na realidade pode ser feita por qualquer pessoa, né? Mas, especificamente, quem tinha esse atributo era o rei, né? Então, o rei é a pessoa que conecta o céu, né, os homens e a terra. Então, um rei não precisa fazer nada. No pensamento taoísta, ele não precisa assinar decreto, não precisa... ele só precisa, né, fazer essa conexão. Porque se essa conexão for feita, né, então, de certa forma, a comunidade toda está conectada. Entenderam? Então, o macrocosmos taoísta é, na realidade, a totalidade. Então, existe o tal do céu, existe o tal do homem, existe o tal da terra. E existe o tal que é tudo isso junto com um sentido. O Richard Wilhelm traduziu tal por sentido, né? Quer dizer, essa linha do centro que une, né, o homem, o céu e a terra é a linha do sentido, conforme a tradução do Wilhelm que o Jung adotou, né? Enquanto que as primeiras traduções de tal falavam que tal era Deus, né? De um antigo, obviamente, um missionário, né? Bom, vamos para frente. Então, dentro do macrocosmos, veja, a evolução, né, do macrocosmos. Em cima, o Buti é o vazio. Do vazio nasce os opostos, Yin e Yang, né? Eles vão se alternando. Vocês vejam ali, né, aqui, né, uma alternação, né? Tem o centro e depois Yin, escuro e Yang. Um Yin, um Yang, um Yin, um Yang, né? Que naturalmente é uma representação gráfica, né, de processos da natureza, dia e noite, né, verão, inverno, né? Então, todos os opostos foram classificados como Yin e Yang. Do Yin e Yang, você tem os 5 elementos, né? Terra, metal, água, fogo, né, e madeira. Então, estes 5 elementos, né, nascem do Yin e Yang, que são a combinação de Yin e Yang.
E dos 5 elementos, os taoístas dizem, nascem os 10.000 elementos. Quer dizer, todas as coisas, na verdade, nascem dos 5 elementos, né? Então, você vê embaixo, você tem o diagrama, que é o mais conhecido hoje em dia, do Tai Chi, né? A linha círculo, né, que tem um peixe preto com olho branco, um outro parece que é um peixe branco com olho preto, né? Isso mostrando não só a alternância, né, do yin e do yang, dos opostos, mas também ao processo de enantiodromia, né? Um termo que o Jung usa bastante, que é o seguinte: quando um processo chega no seu limite, né, nasce dentro dele o oposto. Entendeu? Então, vejam, quando Yin chega no seu limite, né, nasce Yang, né, e vice-versa. Então, os olhos estão próximos do limite da situação. O que é isso, né, psicologicamente falando? Quando nós vivemos certas situações em que a pessoa está muito mergulhada no mundo, né, concreto, real, consciente, alguma coisa pode estar começando a se constelar no inconsciente, né? E quando isso chegar no limite, o inconsciente vai irromper. E vai irromper, às vezes, de uma maneira meio, né, indesejável. Pode ser uma doença, pode ser, de repente, uma depressão, né? Pode ser coisas assim inexplicáveis que aconteçam, e que o sujeito, de repente, ele é obrigado a entrar em contato, né, consigo mesmo e buscar ajuda do analista, né, como o João bem descreveu, né, e vai ser, provavelmente, essa primeira visita dele vai ser cheia de percalços, porque o corpo vai falar muito, né, como o João bem descreveu, né, aquelas possibilidades, né? O oposto também é verdadeiro, por incrível que pareça, né? Quando uma pessoa está mergulhada profundamente no inconsciente, alguma coisa se constela que parece que quer emergir e, né, irromper, né, fazer uma mudança, uma enantiodromia. Uma vez eu conheci um rapaz lá na Casa Palmeiras, que infelizmente já faleceu recentemente, que ele era um sujeito muito sensível, mas muito perturbado também, e que depois de algum tempo, né, fazendo tratamento, um dia, num teatro, né, que às vezes pessoas faziam um grupo de teatro, ele foi representar um papel e ele se vestiu, né, paramentou-se todo assim e saiu e gritou, né, eu sou o sol, né? A doutora Anísio falou, você está curado, fora daqui. É assim, né? Então vocês vejam que realmente alguma coisa aconteceu com ele. Ele saiu, esse sujeito nunca mais teve surto. Ele começou a escrever poesias, entendeu? Começou a trabalhar como monitor, ajudando outras pessoas. Quer dizer, ele saiu da crise, né? Na verdade, por o quê? Existe também, dentro de pessoas que estão muito inconscientes, muito mergulhadas, né? Os psicóticos, os esquizofrênicos, né? Não percam a esperança, vocês têm uma chancezinha de sair dessa também, né? Lembrar que existe uma luz no fim do túnel, né? Ó, próximo. Aí nós temos outras representações também que os taoístas desenvolveram do Tao. Então vocês vejam, o símbolo do Tao, na realidade, é um símbolo muito antigo e que tem muitas variantes, né? Então, em alguns você tem o centro e depois você tem a espiral, né? No outro, simplesmente era a espiral, né? Naquele à esquerda, né? Naquele de cima já é um pouco mais complicado porque tem uns diagramas, né? Que envolve, de certa forma, o tempo, né? Então, os taoístas se dedicaram muito a essa questão de tentar compreender
as leis da natureza, né? E as leis da natureza tentar transformar isso, né, em símbolos, né? Bom, próximo. Vamos lá, tem que correr. Olha, isso aqui é uma imagem dos centros de energia, né, conforme a visão taoísta. Os centros de energia taoísta são centros, né, vocês veem que são... Opa! Nossa, aqui agora já dei uma acelerada radical. Vamos voltar um pouquinho aqui. Irene, não me apresse. No taoísmo, no corpo, você tem 3 centros na frente, os chamados centros de energia, Tanchen, e 3 atrás, né? E um aqui no topo da cabeça, vocês vejam, né? Na verdade, tem um embaixo também. E, para eles, o mais importante de tudo, para os taoístas, é, na verdade, a circulação da energia. Enquanto a energia estiver circulando, né, nesses centros, você está na saúde. Se alguns desses centros retiver, né, você corre o risco de doença, né? Energia fluindo é saúde, energia parada é doença. O próximo. Então, o corpo taoísta é um corpo cheio de energia. Além dos centros de energia, nós temos os meridianos, as linhas que percorrem o corpo, né, levando, né, energia, né, sangue e energia. Então, vocês vejam, são os famosos meridianos. Então, nós temos nessas imagens, você vê linhas, né, que vão da cabeça aos pés, né? Então, essa energia, enquanto ela estiver fluindo, né, é um sinal de saúde, né? Então, tanto que a acupuntura, por exemplo, né, o Tuiná, né, que é uma forma de massagem chinesa, eles trabalham muito nesses meridianos e nesses centros, né? Mas o Tai Chi Chuan também, né? Tai Chi, vocês sabem, é um movimento, é um encadeamento de diversos movimentos, né? Bom, é uma pequena diferença, você vê, entre a visão chinesa e a hindu. Na visão hindu, você tem 7 chakras, né, alinhados, né, um a um, né? Eles são tinha um seminário que o Jung deu chamado Kundalini Yoga. Era um seminário foi muito interessante. De manhã falava um professor alemão, o Hauer, explicando o que era cada um desses centros, né, na visão indiana, né? E as pessoas ficavam viajando, ninguém entendia nada. Aí à tarde o Jung chegava e pegava a sala de manhã e botava em linguagem psicológica. Ah, sim, né? Aí as pessoas entendiam, né? Bom, mas basicamente a ideia do Jung é a seguinte: este processo da Kundalini Yoga é o processo de individuação. Só que o oriental projeta a individuação no corpo. Entenderam? Então você percebe que existe um movimento, né, ascendente, e que esse processo é um processo de purificação de energias. Bom, então, este aqui é uma imagem do caminho interior taoísta. É uma imagem que está no monastério das Nuvens Brancas, em Pequim. É o corpo, você vê, a espinha, né? Embaixo você tem ali um campo, né? Um lavrador arando, tem uns rapazes levando a água, né? Um trabalho de preparação da terra, né? Depois você tem uma moça, né? Que está tecendo, e ali no meio você tem, deixa eu ver, vou mostrar aqui talvez, aqui. Eita, de novo, aqui. Eita, nós, que beleza, agora, volta, tá. O negócio está complicado, né? Ai, obrigado, valeu, eu vou pegar mais, né? Isso, né? Tá bom. Tá, agora estamos todos antenados. Então, este aqui é o rapaz que é o pastor. Existe uma famosa lenda na China que fala da união do pastor e da tecelã. Entenderam?
Ah, tá, desculpe. Tá. Eu estou viajando mesmo aqui, mas tudo bem, né? Daqui a pouco a gente volta, né? Então, lá... onde é que eu estou agora? Ah, tá. O pastor está aqui, né? Aí é feita a união do pastor e da tecelã, né? Aqui no templo. O templo é uma representação de um pagoda de 8 andares, né? E depois, aqui no alto, você tem o velho sábio, né? E as montanhas Kunlun. São as montanhas Kunlun são as montanhas sagradas para os taoístas, né? Elas representam, na realidade, a eternidade. Bom, próximo. Aqui nós temos também, de novo, o processo de individuação. Eu vou passar rápido, mas está tudo descrito no Segredo da Flor de Ouro. O Segredo da Flor de Ouro é um livro muito importante para os taoístas e para os junguianos. Foi esse o livro que o Jung, a partir dele, né, achou a prova histórica do processo de individuação e do inconsciente coletivo. Então, é um livro muito importante. Para os taoístas, representa também um processo, um momento de mudança da alquimia de exterior para interior. Então, são os 4 estágios, né, da individuação. Primeiro estágio, concentração da luz. Né, o adepto tira as energias dele do mundo externo e põe no interno. Segundo estágio, começo do renascimento do espaço de força. De novo, caramba. Segundo estágio. A Irene que está me apressando, mas vamos lá. Concentração de luz, né? Tá, segundo. Começo do renascimento no campo de força. Alguma coisa nova começa a acontecer dentro do corpo, entendeu? Do alquimista, do taoísta, né? Que nós podemos olhar simbolicamente como se fosse um corpo simbólico também, né? Alguma coisa nova está constelada. Terceiro estágio. Esta coisa nova começa a se separar, digamos assim, do taoísta. Começa a viver uma vida própria, né? O momento, de certa forma, em que o self começa, né, a se separar do ego. E, por fim, uma pintura misteriosa, um desenho misterioso, que o self subdivide-se em 5 partes, né, e cada uma dessas 5 partes subdivide-se em outras 5 partes. Então, essa parte é chamada centro em meio às circunstâncias. Os taoístas dizem que depois que a pessoa atingiu o tal, ela não precisa fazer mais nada. Tudo vai acontecer e vai chegar até ela. Se a gente olhar a vida do Jung, de certa forma aconteceu isso. Depois de um certo momento, ele não precisava fazer mais nada, as coisas chegaram até ele, né? Então, nesse sentido, o Jung era um taoísta também. Bom, para frente. Tá, agora... Isso eu vou colocar essa questão, que é muito importante. Esse é um diagrama que está na sincronicidade, né? E que o Jung desenhou esse diagrama com o Wolfgang Pauli, né? Então, vocês vejam, energia em cima. Energia é matéria também, de acordo com a equação de Einstein, né? Espaço e tempo embaixo. Causalidade de um lado e sincronicidade de outro lado. Eu quero saber quem conseguiu até hoje explicar esse diagrama. Eu não conheço. Por isso, eu digo para vocês uma coisa, eu fico muito impactado quando eu ouço coisas como Jung está ultrapassado, Jung já era, né? O negócio são pós-jungianos, né? Essa é a prova. Ninguém conseguiu, na verdade, decifrar esse diagrama, entendeu? Por quê? Porque isso daqui, na realidade, é o futuro. É uma coisa que está acontecendo e vai acontecer, né? É a possibilidade da união da física quântica com a psicologia, da união do corpo, né, físico com o corpo energético, quer dizer, né, a conexão de matéria e energia, né? E aí que vem as bases da psicossomática, né? Que de manhã a Denise estava falando, né? Então,
O dia que isso aqui for decifrado, a Jung vai estar ultrapassado. Enquanto isso, não acreditem nesse papo não, viu? Porque é tudo, é tudo na especulação. Bom, para frente. Então, processo de individuação, né, o taoísmo, né, existe, na verdade, todo um processo de linhagens, de reconhecimento de mestres, né? Você não... você pertence, digamos, a determinadas linhagens, estudou com determinados mestres, e eles são, por isso, são reverenciados, né? Então, por exemplo, aqui embaixo, vocês vejam, existe toda uma linhagem aqui, são mestres de Tai Chi, e aqui, eita, nós de novo. Oi? Realmente, está lá. Função sensação inferior é fogo, né? Então, aqui, ó. Nessa aqui está o mestre Liu Pailin. Mestre Liu Pailin, eu considero meu mestre pessoal, falecido já, no ano 2000. Chegou ao Brasil com 70 anos, né, e faleceu com 93 anos. Agora, vocês sabem como ele faleceu? Não foi numa cadeira de roda, nem no hospital, e nem doente, né? E ele, conforme os taoístas dizem, foi chamado para o céu. Como é isso? Né? Os taoístas dizem que quando uma pessoa realizou uma vida, né, plena, né, ele tem direito a saber quando ele vai morrer. Então, um ano antes dele morrer, ele começou a botar todos os negócios em ordem. Não aceitou mais fazer curso, viagem, nada, botou os negócios da família em ordem e começou a avisar as pessoas mais próximas que ele estava indo. E ninguém acreditava, porque a saúde dele era de ferro, né? Mas até mesmo uma saúde de ferro, gente, pode ser consumida. Por isso que, né, realmente nós somos humanos e a gente, às vezes, sofre por ser humano, né? Com 90, isso eu presenciei, com mais de 90 anos, ele atendia de segunda a sábado, às vezes domingo, 10, 12 pessoas, como médico taoísta. Só que não eram 10, 12 pessoas com gripe, né? Eram cancerosos, aidéticos, pacientes terminais, esse tipo de gente que ia lá, né? Então, por mais que o tal abastecesse ele de energia, entendeu? Uma hora não dá, né? Uma hora, e foi assim que ele foi. Uma pena porque o sonho dele era chegar aos 100 anos. Liu Pailin, Liu, 100 anos, né? Então, essa figura não é ele. Esse ainda é mais velho que ele. Esse viveu 120... Já passou, né? Esse viveu 125 anos. Aos 120 anos, ele recebeu uma autorização para poder falar em público, né? Então, reparem, uma marca do mestre taoísta, longas sobrancelhas. Olha o tamanho das sobrancelhas dele, né? Não é cabelo não, hein? Nem Photoshop, nem truque de maquiagem, é foto real dele mesmo, tá? Bom, então, este é o mestre Liu Pailin. Na postura do macaco, entende? Né? Uma postura do macaco é uma postura de Tai Chi, e que, né, então, o mestre, né, mestre Liu Tai Chi, Liu Pailin, a gente tem que reverenciar quando vê. E o mestre deixou para nós uma herança, né? Ele convenceu a minha irmã, que durante mais de 20 anos foi tradutora dele, porque ele não falava português, só falava chinês, e antes dele ir, né, ele convenceu a minha irmã a abrir um espaço, né? Chama-se Espaço Luz, Associação Tai Chi Pailin, né, onde
as práticas que ele ensinou, né, os ensinamentos, são todos divulgados ainda hoje lá, né? Então, quem tiver interesse, anote o endereço, tem o telefone embaixo, né? E eu também tenho aqui para vocês, né, quem quiser, um DVD com uma longa entrevista com o mestre Liu, né, e com orientações sobre a prática do Tai Chi, né? Então, é isso, gente. Valeu.